Olá, boa noite. O prefeito de Santa Isabel do Rio Negro, Mariolino Oliveira, preso nesta terça-feira durante a Operação Timbó, voltou a prestar depoimento esta manhã na sede do Ministério Público do Estado. Os promotores envolvidos na investigação divulgaram hoje gravações telefônicas que reforçam a denúncia em que o chefe do executivo é apontado como líder de um esquema de corrupção no município. O prefeito do município de Santa Isabel do Rio Negro, Mariolino Oliveira, foi preso nesta terça-feira, suspeito de comandar uma organização criminosa acusada de desviar mais de 10 milhões de reais dos cofres da prefeitura. Os crimes eram cometidos por meio de transferências da conta da prefeitura para a conta dele e de terceiros. O prefeito também endossava cheques para que pudessem ser sacados por qualquer pessoa na boca do caixa. Durante as investigações, os promotores tiveram acesso a extratos bancários que comprovam que as transações em nome do prefeito e de familiares dele eram frequentes. A gente percebe assim a falta de respeito ao bem público, a falta de respeito ao cidadão de Santa Isabel, a falta de respeito à coisa pública. Então isso é que é lamentável. Todos os envolvidos voltaram a prestar depoimento hoje na sede do Ministério Público. Até o momento, além de Mariolino, outras 7 pessoas foram presas. A mulher do prefeito, Regina Coimbra, o filho, Mariolino Júnior, e a nora, Bruna Barbosa. Bruna foi alvo de gravações telefônicas autorizadas pela Justiça. Em um dos áudios, ela conversa com o secretário de administração do município, João Amorim Ribeiro Júnior, que reclama de um saque na conta da prefeitura que impossibilitou o pagamento de despesas. O cara joga 700 mil reais na conta. Dava para pagar tudinho. Daí ia sobrar 100 e poucos mil reais. E aí o cara vai lá, passa a mão em 235 mil. Não é? Foi 215 mil. O secretário de administração, João Amorim Ribeiro Júnior, um taxista acusado de emprestar a conta dele para o desvio de dinheiro público. O secretário de Finanças, Sebastião Moraes, e o ex-secretário de Obras do município, Carlos Santos, também foram presos. Carlos chegou a ser preso pela Polícia Civil na semana passada, acusado de usar um diploma falso do curso de engenharia. Isso aí foi descoberto durante as investigações, que aqui em Manaus ele teria falsificado um diploma de engenheiro civil. E com base nesse diploma ele teria requerido inclusive o CREA. E depois foi descoberto e aí ele fugiu, foi preso em Santa Isabel por conta dessa falsificação. Depois conseguiu um habeas corpus que o livrou da prisão. Santa Isabel do Rio Negro tem pouco mais de 22 mil habitantes e o orçamento anual do município é de aproximadamente 24 milhões de reais. Mas por lá, o funcionalismo público está com os salários atrasados. Enquanto isso, nos últimos 3 anos, o prefeito acusado de corrupção acumulou um patrimônio milionário. A ostentação de riqueza é incompatível com o patrimônio que exibem. Então, por exemplo, a Bruna, que ganha 4 mil reais com casa de alto luxo, carros e outros bens, além do próprio prefeito, né, com ilhas no seu nome. Então, são coisas que não tem como compatibilizar. O movimento de grandes quantias em dinheiro era comum entre os integrantes da suposta organização criminosa. Em outra gravação autorizada pela Justiça, o prefeito Mariolino Oliveira reclama com uma secretária do sumiço de 30 mil reais. Era 240 mil reais, sabe? Eu entreguei para ele sem conferir, entreguei do jeito que estava. Aliás, eu contei tudinho, estava certinho, entreguei para ele. Ele me mandou me chamar que estava faltando 30 mil reais. Meu Deus do céu. Só quem estava aqui na minha sala era eu, o Sarmento e o André. Sarmento? Uhum. Não estou desconfiando não. Por isso que eu estou pedindo de sinceridade, esse negócio todo. Porque você sempre trabalhasse comigo, não tem motivo de desconfiar de ti não. Mas só para nós 3, né? Um dos três tirou, né? Claro, está faltando, alguém perdeu. As investigações do Ministério Público já apontam para um rombo ainda maior nos cofres do município e alguns dos envolvidos já indicaram que pretendem usar a delação premiada para colaborar com a Justiça.
Por ter foro privilegiado, Marionildo Oliveira está detido na prisão do Comando de Policiamento Especializado da Polícia Militar. Os demais foram encaminhados para unidades do Sistema Prisional do Amazonas. Marionildo já é o terceiro prefeito do Amazonas preso no exercício do mandato acusado de corrupção aqui no estado. Na última segunda-feira, a prefeita de Pauini, no sudoeste do Amazonas, Maria Barroso da Costa, também foi presa durante uma operação da Polícia Federal por suspeita de envolvimento em uma organização criminosa que teria desviado cerca de 15 milhões de reais em recursos das áreas da saúde e educação. Ela está detida no presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, no Acre. O secretário municipal de saúde e um vereador também foram presos durante a operação. Em novembro do ano passado, outra operação do Ministério Público, o prefeito cassado de Iranduba, Chinaik Medeiros, também foi preso por suspeita de integrar um esquema de desvio de dinheiro e fraudes em licitações, cujo prejuízo aos cofres públicos chegou a 56 milhões de reais. 2 secretários, a tesoureira e a irmã de Chinaik, que segue detido aqui na capital, também foram presos na Operação Cauchi. A audiência de instrução sobre o caso do bebê Pablo Pietro, que teria sido jogado no Rio Negro após discussão por pensão alimentícia entre os pais e que estava prevista para ocorrer nesta quarta-feira, foi adiada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas para o dia 24 de agosto. O corpo da criança de 4 meses, desaparecida desde o dia 14 de agosto do ano passado, nunca foi encontrado. Na época, o pai, Josias de Oliveira Alves, de 29 anos, e a mãe, Cleudes Maria Batista de Moraes, de 23, foram presos e ouvidos pela Polícia Civil. Cleudes foi liberada após Josias confessar a autoria do crime, mas no mês passado ele também foi solto. O curioso é que na última sexta-feira a mãe do bebê foi levada à delegacia de Manacapuru, suspeita de tráfico de drogas. Cleudes Maria foi abordada com mais 4 suspeitos em uma casa onde, segundo a Polícia Militar, drogas estariam sendo comercializadas. Policiais da Delegacia Especializada em Furtos, Roubos e Defraudações conseguiram frustrar um assalto a uma faculdade da capital na manhã de hoje. 7 pessoas foram presas, entre elas 2 funcionários que iriam facilitar o roubo de pelo menos 50 mil reais que seriam destinados ao pagamento de funcionários e o aluguel do prédio. Os 6 homens e uma mulher foram presos suspeitos de planejar um assalto à faculdade de odontologia localizada no centro de Manaus. Segundo as investigações, as informações privilegiadas teriam sido repassadas por 2 funcionários. Clorisvaldo Pinheiro Marques, de 23 anos, que trabalhava como segurança do banco que fica dentro da unidade, e Laurilene Fernandes dos Santos, de 20 anos, que era recepcionista. Com o bando, ainda foram apreendidos 2 carros, uma motocicleta, além de um revólver calibre 38 e munição. Os homens serão conduzidos à cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa e Laurilene será levada para o Centro de Detenção Provisória Feminino. Apesar de, no Amazonas, a alíquota do ICMS ser reduzida para o querosene de aviação, o setor alega que os custos ainda são muito altos para impulsionar o setor regional. Tanto que, recentemente, algumas companhias aéreas deixaram de operar voos diretos na capital por alegarem alto custo da viagem. O preço da gasolina é outro vilão para a aviação, em especial os táxis aéreos. Na aviação, algumas aeronaves como essa, por exemplo, um ATR de fabricação francesa, utiliza querosene de aviação. É um combustível bem mais barato, muito usado por aeronaves de médio e grande porte. O governo do estado, desde 2013, ainda reduziu o ICMS do querosene de aviação para uma alíquota de 7%, visando incentivar as operações de empresas que fazem voos regulares para municípios do Amazonas. Então, qualquer redução no custo do combustível, ele impacta direto no custo da passagem. O mercado é competitivo. E ele não é competitivo só quando eu tenho um concorrente. Não, ele é competitivo pela condição do nosso cliente de pagar. Mas a redução do ICMS sobre o querosene ainda não foi o bastante para diminuir o preço das passagens aéreas por aqui. O custo do combustível é o nosso composto maior. Chega a representar 40% do preço
da nossa operação. Grandes empresas da aviação que ainda têm muito mais benefícios que empresas locais, desde o início do ano, retiraram diversos voos diretos partindo de Manaus. A justificativa que os empresários deram à presidente da Amazonas Tour é que o preço das passagens, para eles relativamente baratos, estava causando prejuízos às companhias. Depois de algumas conversas, boas notícias. A partir da primeira quinzena de junho, será retomada uma frequência Manaus-Miami, 2 frequências Rio de Janeiro-Manaus, 2 frequências Manaus-Boa Vista e estamos trabalhando aí para que seja ampliada mais uma frequência para o Rio, sendo 3 frequências por semana. Será ampliada também mais 2 frequências para Belém. Na última reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária, o Amazonas apresentou proposta para que todas as secretarias de Fazenda do Brasil reduzam para 4% o ICMS sobre o querosene de aviação. O assunto ainda é analisado por representantes do Ministério da Fazenda e, se aprovado, vai beneficiar apenas aquelas empresas que mantêm linhas aéreas. Essa redução do ICMS não significa dizer que a aviação na Amazônia ficará mais barata, em especial no Amazonas. Até porque boa parte das empresas de táxi aéreo utilizam este tipo de avião com motores convencionais e esses motores consomem gasolina de aviação. Gasolina esta que não sofreu redução do ICMS. Custa hoje, em média, ao litro, R$ 7,15. Mas o querosene custa R$ 3,80. Porém, não é utilizado por estas aeronaves de pequeno porte, somente pelas aeronaves maiores. A maioria da região norte, aqui principalmente do estado do Amazonas, só utiliza, eu acho que uns 70% só utiliza aeronaves movidas a gasolina de aviação, a Avigás. O preço da gasolina de aviação em outros municípios do Amazonas se distancia bastante do que é praticado em Manaus. Em Carauari, por exemplo, o litro em média custa R$ 8,30. Já em Tabatinga, quase R$ 10,50 o litro. Só para se ter noção, um avião como esse, um Baron bimotor, não levanta voo por menos de R$ 3.000, diz o empresário Mauro Paulino, que já está no ramo de táxi aéreo há quase 20 anos. Segundo ele, nos últimos 12 meses, o preço da gasolina que é usada em avião subiu mais de 100%, motivada por mudanças na distribuição do combustível, antes feita pela própria Petrobras. A Petrobras ela passou agora toda a distribuição e venda da gasolina de aviação para um fornecedor, para um revendedor. Essa isenção ela recai só em cima da Petrobras. Como agora é por revendedor e nós somos os consumidores finais, essa isenção não está funcionando para a gasolina de aviação por enquanto. Enquanto a redução do ICMS não for para todos e o preço do litro da gasolina de aviação continuar entre R$ 7 a R$ 10, essa cena será cada vez mais frequente. Aviões distantes do céu, dentro de hangar.